Depois que você escreve um livro, que você revisa ele, que você chega à enésima versão, se dá por satisfeito, passa por preparação, revisão, encontra uma editora, e depois que você publica esse livro, o que você faz? Né? Como fazer para manter o seu livro vivo nos meses seguintes ao lançamento? Como fazer para manter o seu livro no boca a boca, na boca das pessoas, no pensamento, nas indicações? Né? Como que a gente faz para prolongar esse momento de lançamento, de divulgação do seu livro? Afinal, você passou muito tempo trabalhando nesse livro e ele merece ter a atenção, a dedicação e a circulação devida. É sobre isso que a gente vai conversar. Olá, meu nome é Thiago Novaes, você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Prelo de número 79, que vai ser e vai discutir o pós-lançamento. O que a gente deve fazer depois de lançar um livro? Muito pouca gente fala sobre como que a gente pode lançar um livro da melhor forma, como é que a gente pode preparar o nosso livro. Em geral, a gente fica tão feliz, tão contente quando uma editora topa nos publicar, que a gente prescinde, às vezes, da leitura de um contrato, a gente deixa de negociar um contrato interessante e a gente planeja pouco, né? E deixando, vamos dizer, tudo à sorte, né? Como se o livro fosse alcançar as pessoas por sorte, como se o livro fosse chegar até as pessoas certas, até os bons leitores, até as pessoas que recomendam por sorte. Infelizmente não é dessa forma, eu já venho falando disso há algum tempo, né? Os livros eles precisam da ajuda dos seus autores, das suas autoras, dos editores, dos leitores, e eu acho que em torno de uma boa autora, de um bom autor, eu acho que se formam um grupo, uma tribo de pessoas que têm, vamos dizer, pontos de identificação, né? Pontos em comum, às vezes até valores comuns, né? E isso é muito bonito e isso é algo que a gente pode desenvolver, que a gente pode explorar, que a gente pode um fenômeno sobre o qual a gente pode aprender, né? O que está acontecendo agora? Eu estou nesse momento em São Paulo, acabei de concluir, vamos dizer, uma rodada de lançamentos, lancei na Feira do Livro de São Paulo, lancei numa livraria em Brasília, voltei a São Paulo, lancei na Casa das Rosas, então centro de cultura, livraria, feira de livro, eu sinto que eu preenchi, vamos dizer, percorri um ciclo e eu tomei meu tempo para ficar nesses lugares. Antes disso a gente teve essa rodada de envios da pré-venda, né? A gente conseguiu esgotar meia tiragem do livro, que é impressionante, que é muito, muito bacana, e a ideia é que a segunda metade dessa tiragem, dessa primeira tiragem do livro, a gente consiga, vamos dizer, esgotar totalmente até o final do ano. Esse é um pouco o propósito da nossa estratégia, e tem dado certo, está muito bacana. E eu venho aqui para falar um pouco sobre essa experiência, sobre o que é interessante de se pensar, o que eu aprendi nesse ciclo, né? De pré-venda, lançamento e pós-lançamento, que vai começar agora, o que eu tenho pretendido, quais são os planos a partir de agora. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é isso, né? Um livro, ele se dá, ou seja, o lançamento do livro, ele se dá em ciclos, né? Eu acho que não é muito bacana a gente achar que tudo vai se concentrar no lançamento do livro, até porque o autor não tem muito fôlego para esse tudo. Eu tô falando no momento, eu tô bem esgotado, assim, tô bastante cansado, porque é um corpo a corpo, né? Não são só os autógrafos, é conversa, você quer conhecer as pessoas, você escuta muitas histórias, você ganha livros. Eu ganhei uma quantidade enorme de livros que eu levei para casa, ganhei em Brasília livros e tal, conheci muita gente, né?
Eu acho que um dos aprendizados desse lançamento é que as coisas se dão por meio da presença, muitas vezes. Não existe... O lançamento físico, ele é muito importante. É muito importante que você esteja lá conversando com as pessoas, né? E muita gente que vai nesses lançamentos, como o meu lançamento, por exemplo, tem outros projetos, tem outros interesses, assim, e te convidam para esses projetos, te convidam. Então, por exemplo, eu já recebi um convite para lançar em museu, meu livro, já recebi convite para lançar em outras livrarias e num instituto que eu preciso conhecer e tal, que tem a ver com as temáticas do meu livro. Eu fiquei muito interessado em lançar, né, nesses lugares, acho que é muito bacana, mas isso vai se dar numa terceira ou quarta rodada, né? Quando eu falo em ciclos de pós-lançamento, é isso. Então, depois do lançamento, é legal pensar acho que em 3 eixos. Então, o primeiro eixo são os podcasts. O que é um podcast, se não, como você está me ouvindo aqui, uma possibilidade de conversa, né? Conversar, bater um papo e alcançar centenas e às vezes milhares de pessoas, né? Um podcast, ele é uma possibilidade de participação efetiva, né? Eu aprendo muita coisa em podcast, eu vou descobrindo podcasts sempre, né? Eu estou maratonando um podcast agora sobre uma temática que eu pretendo abordar num próximo livro, e eu estou encantado com esse podcast. E aí você vai conhecendo essas pessoas, elas citam outras, tem autores que são convidados para esse podcast específico. Então, um podcast, existe uma cultura de podcast que também tem a ver com essas tribos, com esses grupos, com os nichos, né? Como se diz também, né? Então tem o ciclo dos podcasts, tem o ciclo dos booktubers, né? Um booktuber também é uma tribo, é um grupo. Então envio para os booktubers, né? A gente está construindo aqui uma lista bem interessante de booktubers brasileiros, né? Cada booktuber tem uma personalidade, então no momento em que você me pergunta, mas quais? Não, isso depende de que livro você vai lançar. Existem booktubers que só resenham young adult, tem booktubers que só resenham ficção científica ou ficção romântica, assim, né? Então, às vezes é não ficção, né? Às vezes é diverso. Existem booktubers que são verdadeiras celebridades, mais inalcançáveis, mais inatingíveis também, que é difícil encontrar. E tem outros que não, tem ali seus 5 mil seguidores, 10 mil seguidores, né? E que a gente não deve subestimar esses, entende? Eu acho que existe muita gente muito boa produzindo reflexões sobre livros, né? E vamos dizer, apresentando isso para um público interessado, um público engajado, né? Então, você tem um podcast, você tem os booktubers e você tem os relançamentos. Então, a ideia é que num terceiro ou quarto momento eu vá fazer uma nova rodada de viagens pelo Brasil, né, de viagens pelo Brasil em diferentes cidades para lançar o meu livro, né? Mais uma vez, não se trata de lançar para fazer um lançamento de 100 pessoas, né? Às vezes você faz um lançamento para 15 pessoas e esse lançamento é extremamente proveitoso, é riquíssimo, né? Você conhece pessoas muito interessantes, você recebe convites muito interessantes, né? Eu acho que um segundo aprendizado que eu tiro desse lançamento, fica muito claro para mim, é pensar em território nacional. A gente mora num país muito grande, um país de mais de 200 milhões de habitantes, e esses leitores e escritores, eles estão espraiados pelo Brasil, né? Para você ter uma noção, né? Para você ter uma noção do que eu estou falando. Eu conheci nessa circulação, e eu acho que assim, foram 3 lançamentos,
Eu poderia ter feito muito mais. Tem gente que faz mais. Eu vou fazer, eu vou relançar o livro em outras ocasiões. Mas nesses poucos lançamentos que eu fiz, nesse primeiro ciclo, eu conheci, por exemplo, um escritor que vendeu só esse ano 7 títulos para distribuição de infanto-juvenil, né, para o governo, ou seja, e me contou como que tem sido a experiência, como que ele faz, como que ele trabalha. Eu achei incrível a conversa com ele. Eu conheci um centro de escrita num parque nacional super interessante, super bacana. Não conheci pessoalmente, mas fiquei sabendo, fui convidado a visitar, a participar de alguma coisa lá, a propor alguma coisa para lá, não é? Eu fui convidado, e aí isso talvez tenha sido, né, a maior, assim, né? A participar da comissão de discussão de como vai ser formalizado uma política aprovada em 2018, uma lei, que é uma política nacional de leitura escrita. E aí tem uma comissão, e eu fui convidado a integrar essa comissão, tá? Eu estou muito otimista com o que vai acontecer no Brasil nos próximos anos. A gente viveu um período de ataque à cultura, literatura, aos artistas de modo geral. A gente teve aí quase 1.000 bibliotecas que foram fechadas, simplesmente fechadas, encerradas. Política de sucateamento, né, dos equipamentos públicos, né, muito forte, muito feroz. Muita verba que estava separada, estava alocada para financiar projetos culturais, estava lá congelado, não era liberado e agora vai ser liberado. Então eu acho que os próximos 4 anos, em termos culturais, vão ser extremamente poderosos. Então, assim, escutem o que eu estou dizendo. Eu fui para Brasília e eu vi a coisa nesses primeiros aí, um retrato tirado, né, nesse período do primeiro semestre de 2023, que é quando eu estou gravando esse episódio, e eu acho que esse é o momento da gente escrever livros, divulgar, sabe, publicar, participar, né, de comunidades, se integrar, sabe? Eu acho que... E se integrar como do nosso jeito, gente, é isso, né? Como eu falei, você pode se integrar num parque nacional, numa Chapada dos Veadeiros, numa Chapada Diamantina. Tem muitas maneiras de se integrar, né? A integração não é esse complexo de antena, de tentar saber tudo o que está acontecendo. Não é isso que eu tô falando, né? E o que é bonito disso tudo é a possibilidade da gente implementar uma política de leitura escrita levando em consideração a diversidade do nosso país, né? Que são países. Eu ia falar em plural, porque são países, né? A gente está falando de ensino, né? De história e cultura africana, ensino de história e cultura indígena, de tudo que o nosso país é feito, né? E isso é algo que vai se multiplicar. Eu quero crer que as iniciativas que já foram iniciadas, elas vão ser valorizadas, vão ser incrementadas. Claro que a gente não tá a gente não parte do zero nunca. A gente tem muita coisa sendo feita, tem muita militância acontecendo, né? A ideia o que eu tenho ouvido muito também é essa ideia da bibliodiversidade, né? Ou seja, o surgimento de editoras, de uma variedade muito grande de editoras, que é algo que está acontecendo no Brasil e fora do Brasil. Então tem muita troca, né, de livros de outros países para o Brasil e do Brasil para outros países. E eu tenho acompanhado, conversei com muita gente sobre isso, e eu acho que nós, brasileiros, autoras e autores brasileiros, podemos nos beneficiar muito desse conhecimento para poder divulgar o nosso livro fora, ter o nosso livro, né, traduzido para o espanhol, para o inglês, para o alemão, para o francês, né? E poder, vamos dizer, alcançar outros públicos, né? A gente participar de outros lançamentos, trocar com outros escritores de fora. Mas eu acho que para além do fora existe o dentro, para além, né? Que é o nosso território nacional, que eu sinto que, de fato, a gente tem muita coisa
a ser feita, né? E eu acho que o ato de publicar um livro no Brasil, nesse momento, ele é envolvido por esse contexto, né? Eu senti muito plenamente esse contexto, né? Bom, agora, né? Eu estou mais, eu acho que, atualizando e conversando um pouco sobre as possibilidades para você que está escrevendo, para que você possa também devanear um pouco, sonhar, não é? Fica muito clara essa ideia de quando a gente acaba um livro e pensa no seguinte, muitas vezes a gente é tomado de uma certa angústia, né? Mas o que eu vou fazer? Às vezes tem gente que não tem ideia, tem gente que tem várias, às vezes é uma ideia incipiente, às vezes é uma ideia que por um acaso deixou de anotar no caderno ou no celular, né? E se perdeu, e aí se retoma isso, né? A gente fica um pouco atentos para se ocupar dessa próxima ideia, desse próximo projeto. Eu tenho 3 projetos, né? Tem um livro que está, vamos dizer que 75% desenvolvido. Tem um livro que está 25% desenvolvido, que eu fiz muito da pesquisa para esse livro. E tem um livro que, embora eu tinha tido a ideia para esse livro mais recentemente, eu sinto que é quase como se eu estivesse pronto para escrevê-lo, né? E eu acho que o que eu vou fazer é terminar esse, que está 75% desenvolvido, para ir, vamos dizer, apresentando para as editoras. E é isso, apresentar para as editoras significa um chá de cadeira gigante, não é? Então, ter um livro para apresentar para as editoras para poder trabalhar nesse outro tranquilo, né? Então, mais uma vez, é o que eu sempre defendo. A ideia de obra, a ideia de continuidade, a ideia de que você não está escrevendo um livro só, você está construindo um percurso, né? Eu vou escrever um livro, eu quero que esse meu próximo livro seja menor do que o que eu acabei de lançar. Eu acabei de lançar um livro de 300 páginas, né? E esse próximo provavelmente vai ter metade disso, né? E então ele também vai tomar, quero crer que vai tomar metade do tempo. Claro que não metade, mas vai tomar menos tempo para revisar, para escrever, para revisar e revisar de novo, primeira, segunda, quinta, 10ª versão, né? Mas tem uma coisa muito interessante, muito bonita que eu tenho sentido e tem a ver com essa comparação entre o meu livro mais recente, que é esse que eu estou lançando agora, que é Baleias no Deserto, Corpo, Clima, Cura pela Terra, e o anterior, que eu lancei em 2019, que se chama Dionísio em Berlim, que é um romance, é uma ficção. Ganhei uma bolsa para escrevê-lo, escrevi. O projeto levou alguns anos para eu poder escrever, eu acho que foi desde 2015, 16, assim, e já o Baleias foi de 2020 a 2023, você vê? Um livro leva tempo, né? Tem um livro, por exemplo, Os Amantes da Fronteira, foi um livro que foi concebido, escrito e publicado dentro de um único ano. Eu adorei esse processo, assim. E eu achei que ficou um bom livro. Foi finalista do Prêmio Oceanos, que é o maior prêmio de língua portuguesa, né, do mundo, né? É o prêmio de língua portuguesa, de lusofonia. Então, ou seja, é um livro que cumpriu com a sua... Agora, a diferença entre Dionísio e Baleias, Dionísio é uma obra literária, né, com um investimento sobre a linguagem literária, tem a ver... ou seja, os capítulos eles se renovam do ponto de vista da linguagem. Então, cada capítulo tem uma linguagem diferente, tem uma abordagem diferente, embora seja a mesma história, né? Como ele é narrado por um personagem distinto, o protagonista tem diferentes nomes. É um livro exigente para o leitor. É isso que... Tem gente que discorda, mas a maioria das pessoas me diz, é um livro que é relativamente exigente. Baleias no Deserto é um livro para todos, sabe? Baleias no Deserto é um livro que é um diálogo, assim, é uma conversa que vai para muitos lugares, é uma conversa mas é uma conversa, e é muito eu me senti muito bem, assim, escrevendo esse livro, e
E depois atestando que a devolutiva das pessoas é essa. Nossa, Thiago, esse livro é uma conversa. Nossa, Thiago, eu devorei esse livro em uma semana. Devorei num fim de semana. E é muito gratificante ter esse retorno, assim, num intervalo tão breve, né? Ter uma resenha, outra resenha, as pessoas falando, né? Gente que me escreve falando, nossa, eu pensei em pelo menos 3 pessoas para quem eu poderia dar esse livro tranquilamente, e a pessoa com certeza ia gostar. Puxa, esse tema tem tudo a ver com a minha irmã, com um amigo meu do trabalho. Então eu tenho achado que eu já escrevi todo tipo de livro. Já escrevi livro de contos, já escrevi contos longos, né? Romance, e esse é uma obra de não ficção. E eu acho que esse livro, eu acho que esse tipo de linguagem, uma linguagem mais franca, mais próxima das pessoas e que pode circular, eu acho que tem a ver com essa devolutiva que eu estou fazendo e que eu estou refletindo, em termos de território nacional, de Brasil, de política de leitura e de escrita, né? Então, não é à toa, não é à toa que isso está se dando dessa forma, e isso é uma diferença muito grande entre o público de Dionísio em Berlim e o público do Baleias no Deserto, né? E é muito interessante ouvir o retorno das pessoas sobre o teu livro, assim, é uma das coisas mais gratificantes que tem, e eu desejo isso a todo mundo que está escutando, me escutando hoje, sabe? Porque isso te dá sentido, assim, confere sentido àquilo que a gente faz, né? No fim das contas, é o leitor, é uma pessoa, é uma outra voz ali, direta, que está conversando com você, que se sente grata por ter passado dias ou horas com você, né? Pensando com você. Existe uma afinidade de pensamento na hora que a gente está escrevendo um livro e lendo um livro, né? Quase como se a gente estivesse pensando o pensamento do outro. E isso é muito, muito poderoso, né? Bom, gente, são pinceladas, são sugestões, são possibilidades que se abrem, né? E que tem a ver com algo que eu falo. Tem um tema que tem surgido nas conversas que eu tenho feito sobre o meu livro e que tem a ver com curva de personagem, né? Uma das perguntas que eu faço, eu não faço no livro, mas é subjacente, né, a todos os ensaios. Será que a gente muda? Essa é uma pergunta. Será que o ser humano e a nossa espécie tem esse poder de transformação? Será que a gente consegue realmente, vamos dizer, construir uma sensibilidade que esteja à altura dos desafios que a gente está enfrentando? E eu trouxe 2 exemplos muito curiosos, um deles tem a ver com uma série, são 2, na verdade são 3 séries, né? Tem uma série mais recente que eu terminei de ver recentemente, que se chama Ted Lasso. Ted Lasso é uma série que conta a história de um técnico de futebol, que é um estadunidense, que ele é convidado para ser o técnico de um time, né, do Reino Unido. E ele é uma figura muito carismática e que acaba meio que conquistando todo mundo, né? E aí você assiste a série e pensa, bom, ele vai lá liderar, ele vai dizer coisas incríveis, ele vai transformar as pessoas, né? A série vai ser em torno dessa figura, mas não é, né? Essa figura de suposta liderança é uma antiliderança. O Ted Lasso é um sujeito que é muito mais um facilitador, um mediador, alguém que abre possibilidade para os processos, né? Que acolhe, né? Do que essa figura, né, mais macho alfa de um sujeito que vai lá e sozinho consegue transformar as coisas, né? E olha que a série se passa, metade da série se passa num vestiário masculino, não é? Aquela coisa de suar virilidade e tal. E é muito interessante porque a série fala dessa desconstrução dessa figura, né? Dentro desse âmbito, desse contexto, que é um contexto extremamente machista, misógino, né? Que é o do esporte masculino, futebol, como a gente tem visto recentemente, né? Então, é uma série muito bacana,
porque reapresenta novas possibilidades de ser, de conversar, de estar no mundo. Então esse personagem, esse protagonista, ele tem ataque de pânico, ele sofre, ele sente falta, ele fica triste, né? Mas a série, de um modo geral, é muito pra cima, assim, é muito, muito legal. E outro dia eu tava comparando essa série com uma que a gente assistia, sei lá, 10, 15 anos, que é o Dr. House, que é esse sujeito, que é um gênio, ele sabe mais do que todo mundo, e ele é um sujeito insuportável, mas as pessoas aguentam ele, suportam ele, porque ele é bom naquilo que ele faz. Então, as pessoas são obrigadas a aturá-lo. Não aturá-lo apenas, mas admirá-lo, a se relacionar com ele. E tudo gira em torno desse cara, né? Dessa figura meio... ou seja, o próprio humor tem a ver com as tiradas que ele faz sobre os outros, o maltrato que ele faz, o modo como ele desdenha, né? Assim, essa figura do gênio é uma figura antissocial, de um modo geral. É quase um sujeito sobre-humano e antissocial, né? E como a gente mudou, assim, como as narrativas que a gente consome ao longo dos últimos anos têm sido diferentes, ou seja, existe um percurso bem interessante entre Dr. House e Ted Lasso, ou seja, muita coisa aconteceu nesses anos e que tem positivas em termos de sensibilidade, transformação de sensibilidade e a curva do personagem social, né? E ainda mais se a gente for comparar Ted Lasso e Dr. House com aquela figura dos anos 80, que era o herói dos anos 80, que era um Chuck Norris, que era um Rambo, um Sylvester Stallone, que era força bruta pura. Era um sujeito que, se tinha algum problema, ele cortava uma árvore, agarrava o tronco com as mãos e atirava no inimigo. Ou pegava uma bazuca e simplesmente destruía, explodia tudo e saía, né, com o seu Jeep, né? Ou seja, qual é o lugar, né, de subjetivação possível dentro desse contexto? Não existe, né? E então, o que eu tô chegando aqui num ponto que a gente está vivendo para ver, apesar, vamos dizer, do retrocesso que a gente vê e vive, sim, desse confronto que se dá, né, entre forças reacionárias, né, de Bíblia, bala e boi, né, dessas forças muito poderosas ou seja, de adensamento populacional, de mercado especulativo, mercado imobiliário, ou seja, tem assim, forças poderosas muito em ação, assim, né? Em ação e que estão tentando, vamos dizer, ganhar no discurso, não apenas na corte, né? Nos juízos, mas também nos corações e mentes das pessoas. A gente está vivendo esse embate o tempo todo. Mas a gente também está vivendo esse ciclo, né? E claro que, gente, eu acho que é muito a ser feito. Acho que a gente não chegou em lugar nenhum. Acho que a gente ainda está se encaminhando. Mas é um otimismo que eu queria traduzir aqui também. E eu acho que a gente tem essa capacidade, né, de se transformar, né? Muitas das coisas que mudam para que as coisas continuem como estão. Isso é fato. Mas conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, a gente se sente num processo de transformação. Imagina, eu aprendi sobre vida amorosa na juventude com a bossa nova e com a publicidade, né? E com o cinema norte-americano de adolescentes. Ou seja, meus professores foram péssimos, né? O que eu fui aprendendo ao longo desses anos, e é bacana que a literatura está aí para ser franca, para se abrir, para que a gente possa se sentir à vontade para conversar sobre certas coisas, né? Então, eu acho que o Prelo é, de alguma forma, um desdobramento da literatura nesse sentido, né? Eu acho que renderia um livro, né? Essa desconstrução. E a desconstrução é uma palavra tão reiterada que é um pouco chato, né? Eu não sei. Mas é uma abertura. Eu acho que não é uma desconstrução, né? Até porque essa coisa de desconstruir e construir é sempre tão dinâmica e constante e eu não acho que isso se aplique a subjetividades, né? Eu acho que é formação. Essa formação é contínua.
E eu tenho gostado de ver, sabe, isso em mim, nos outros, e de ver como as pessoas se transformam, né? Claro, não todas. Dependendo de onde você esteja, talvez você esteja rodeado de pessoas que não se transformam, né? Mas é isso. Eu acho que essa é uma mensagem que eu tenho pensado muito nessas últimas semanas e que, vamos dizer, pautou não só meu livro, mas também as coisas que eu tenho visto nesse lançamento, né? E são essas as orientações que eu daria para você que está lançando o livro, seu livro, ou está pensando em lançar e precisa planejar os meses seguintes ao lançamento. Olha, vá descansando e vá recriando o seu fôlego, vá publicando em ciclos, pense em território nacional, né? Pense no boca a boca, converse com as pessoas, escute o que elas têm a dizer, né? Escute o que elas, esteja de fato com elas, né? Você não está lá para autografar, você está para conversar, né? Você vai autografar, mas você está para conversar. Não desconsidere a possibilidade de visitar institutos, livrarias, centros de cultura, né? De alguma forma poder, com o seu livro, agitar o espaço de uma pequena livraria de rua, por exemplo, né? Acho que tem muita coisa a ser feita e eu acho que nós, como autoras e autores, estamos sendo convidados a participar. E, gente, eu acho que os próximos anos prometem. Acho que estou muito otimista. É isso. Até a próxima. Um grande abraço e até mais. Tchau!